Você já se perguntou o que leva um homem a enfrentar reis e sobreviver a perseguições por causa de sua fé? Santo Antônio Maria Claret é um exemplo vivo de quem viveu essa realidade. Seu nome pode não ser tão conhecido por todos, mas sua história é de um verdadeiro herói da Igreja Católica. Ele não apenas fundou a Ordem dos Missionários Claretianos, mas desafiou o poder de reis e resistiu às adversidades com uma fé inabalável. Fique comigo e descubra como a vida desse santo moldou o catolicismo e deixou um legado que ecoa até hoje. Desde sua juventude, ele sentiu um profundo desejo de servir a Deus e aos necessitados. Essa chama interior o conduziu por caminhos que o tornaram um dos mais respeitados missionários católicos. Claret era um homem comum que se tornou extraordinário ao abraçar sua missão com fervor. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir o que o fez tão especial e por que sua canonização foi um marco na Igreja. Mas espere, há muito mais para aprender sobre ele, então continue até o fim. Santo Antônio Maria Claret não apenas foi um missionário apaixonado, mas também um reformador incansável. Ele acreditava que a fé não podia ser apenas palavras, mas ação concreta em favor dos mais vulneráveis. Imagine ter a coragem de desafiar um sistema de poder corrupto e perigoso. Não é todo dia que encontramos alguém assim, não é verdade? E o mais interessante, sua vida nos ensina lições práticas que podemos aplicar em nossa própria caminhada espiritual. À medida que exploramos sua jornada, você vai perceber que Claret não viveu para si mesmo, mas para os outros. Um verdadeiro exemplo de doação e serviço, sempre fiel aos ensinamentos de Cristo. Sua história não é apenas inspiradora, é transformadora, pois nos mostra que a fé é capaz de mover montanhas. Agora, vamos mergulhar nos detalhes de sua vida e entender de onde veio esse grande homem de Deus. Santo Antônio Maria Claret nasceu em Salem, na Espanha, em 1807, em uma família humilde e profundamente religiosa. Desde muito jovem, ele já demonstrava um desejo incomum de buscar a Deus e entender sua vontade. Enquanto muitas crianças da sua idade estavam brincando ou aprendendo algum ofício, Claret passava horas em oração e meditação. Seu amor pelos pobres e oprimidos foi evidente desde a infância, algo que marcou profundamente sua vida. O jovem Antônio não apenas se destacava por sua espiritualidade, mas também por sua curiosidade intelectual. Ele lia tudo o que podia sobre a vida dos santos, e isso alimentava seu desejo de seguir uma vida dedicada ao serviço divino. Imagine uma criança tão fascinada pelas escrituras que já sabia, desde cedo, que sua missão era maior do que simplesmente viver para si mesmo. Essa busca constante por conhecimento o preparou para os desafios que viriam mais tarde. Apesar de sua origem simples, a família de Claret tinha grande respeito pela educação e pelos valores religiosos. Isso foi crucial para moldar seu caráter desde cedo. A infância de Claret nos lembra da importância de cultivarmos em nossas casas a fé e o amor ao próximo. Da mesma forma que ele aprendeu com sua família, podemos hoje ensinar aos nossos filhos e aos jovens ao nosso redor a importância de uma vida com propósito e dedicação a Deus. Sua juventude, repleta de espiritualidade e devoção, preparou o terreno para o que viria a ser uma das vocações mais notáveis da Igreja Católica. Muito antes de ser conhecido como arcebispo de Santiago de Cuba ou fundador dos missionários claretianos, ele era apenas um jovem com uma fé inabalável e um desejo ardente de transformar o mundo ao seu redor. Após sua juventude piedosa, Antônio Maria Claret tomou a decisão mais importante de sua vida, dedicar-se totalmente ao sacerdócio. Sua formação ocorreu no seminário de Vic, e desde então, ele se destacou por sua inteligência e dedicação incansável ao estudo da teologia. Ele sabia que para ser um bom pastor, precisava entender profundamente a doutrina católica e os desafios do mundo à sua volta. A sede por uma evangelização eficaz o guiava. Ao ser ordenado padre em 1835, Claret começou sua missão pastoral com grande zelo. No início, sua atuação foi em pequenas paróquias da Catalunha, mas logo ficou claro que ele tinha algo especial. Ele não apenas pregava, suas palavras tocavam corações de uma maneira única, e muitos o seguiam. Seu desejo de evangelizar não se limitava às missas de domingo, ele queria alcançar aqueles que estavam mais distantes, aqueles que precisavam desesperadamente de uma palavra de fé. Claret também era um homem inovador, sempre buscando maneiras novas e criativas de comunicar o Evangelho.
Sua mente incansável o levou a criar métodos mais eficazes de pregação, usando a imprensa e a literatura para espalhar a palavra de Deus. Ele escreveu muitos livros e panfletos, sempre com o objetivo de tocar o maior número de pessoas possível. Ele sabia que a fé precisava ser viva, acessível e prática. Essa busca incessante por novos meios de evangelização o levou a pensar grande. Ele queria fazer mais do que simplesmente atender sua paróquia local. Esse desejo de expandir sua missão culminou em um dos momentos mais importantes de sua vida, que exploraremos a seguir, a fundação dos Missionários Claretianos, uma congregação que teria impacto global. Em 1849, Santo Antônio Maria Claret deu um passo que mudaria o curso da história missionária da Igreja, fundou a Congregação dos Missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria, mais conhecidos como Claretianos. A ideia era simples, mas ousada, formar um grupo de missionários dedicados à pregação e à caridade, levando o Evangelho às áreas mais carentes. A fundação dessa congregação foi um reflexo de sua visão global da evangelização. A Congregação dos Missionários Claretianos nasceu em Vic, Espanha, e logo começou a se expandir para outros países. Esses missionários tinham uma missão clara: pregar o Evangelho, formar novas comunidades cristãs e servir aos mais pobres. Com um coração ardente por missões, Claret viu na fundação da ordem uma forma de multiplicar o alcance de sua obra evangelizadora. Ele sabia que, sozinho, não poderia alcançar todos os que precisavam ouvir a mensagem de Cristo. O trabalho dos claretianos foi especialmente importante em regiões onde a fé católica era ameaçada ou onde as condições de vida eram extremamente difíceis. Eles atuavam tanto em áreas urbanas quanto rurais, sempre com o mesmo espírito de entrega e serviço. Claret plantou sementes de fé que ainda hoje florescem em todo o mundo, através do trabalho incansável de seus missionários. A ordem cresceu rapidamente, e seu impacto foi sentido não só na Espanha, mas também em países da América Latina e em outras partes do mundo. A missão de Claret não era apenas salvar almas, era transformar comunidades inteiras. Ele acreditava que a fé poderia mudar realidades sociais e espirituais. E com isso, seu trabalho logo levaria a um novo desafio: liderar a igreja em Cuba. Em 1850, Santo Antônio Maria Claret foi nomeado arcebispo de Santiago de Cuba, um cargo que ele inicialmente hesitou em aceitar devido à magnitude da responsabilidade. No entanto, seu senso de dever o levou a aceitar essa missão, e ele se tornou um reformador enérgico em Cuba. Sua atuação em terras cubanas foi marcada por um profundo compromisso com a reforma da igreja e da sociedade. Claret encontrou uma comunidade necessitada de renovação espiritual e social. Como arcebispo, ele trabalhou arduamente para combater as injustiças e a exploração colonial, bem como para restaurar a disciplina eclesiástica. Suas reformas, no entanto, não foram bem recebidas por todos. Ele enfrentou forte oposição de grupos poderosos que se beneficiavam das estruturas corruptas. Houve até atentados contra sua vida, mas Claret permaneceu firme. Ele acreditava que seu trabalho era uma missão divina, e nada poderia desviá-lo de seu propósito. Durante seu tempo em Cuba, Claret também se destacou por sua proximidade com os mais pobres e oprimidos. Ele não era um líder distante, ao contrário, estava presente entre o povo, ouvindo suas necessidades e oferecendo apoio. As suas ações em Cuba deixaram um legado duradouro, especialmente na educação, na caridade e no cuidado pastoral. Muitas vezes, ele ia pessoalmente visitar as áreas mais carentes, onde ninguém mais queria ir. Sua experiência em Cuba o marcou profundamente. Ele não apenas transformou a Diocese de Santiago de Cuba, mas também aprendeu lições valiosas sobre perseverança e coragem em face da adversidade. Porém, suas provações estavam longe de terminar. Logo, ele seria alvo de perseguições ainda mais intensas, e é sobre isso que vamos falar agora. A vida de Santo Antônio Maria Claret foi repleta de perseguições, tanto em Cuba quanto após seu retorno à Espanha. Seu compromisso inabalável com os pobres e sua luta contra a corrupção o tornaram alvo de ataques frequentes. Claret não se intimidava, ele acreditava que estava agindo em nome de Deus e que sua missão era muito maior do que qualquer ameaça que pudesse enfrentar. Seu amor pelos marginalizados era, sem dúvida, uma de suas maiores virtudes. Em Cuba, enfrentou diversos atentados contra sua vida, e ao voltar para a Espanha,
as perseguições continuaram. O fato de ele ser um confessor corajoso, que denunciava a corrupção e os abusos das elites, lhe rendeu muitos inimigos. No entanto, Claret nunca permitiu que o medo paralisasse. Ele continuou a pregar, a escrever e a defender os mais necessitados, mesmo sabendo que isso colocava em perigo constante. Como ele mesmo dizia, o verdadeiro missionário não pode temer a morte. Essa perseguição também veio na forma de calúnias e difamações. Seus detratores tentavam desacreditar seu trabalho e manchar sua reputação, mas Claret sempre respondia com serenidade e fé. Ele acreditava que, no final, a verdade prevaleceria, e sua confiança em Deus o sustentava em momentos de maior tribulação. Um exemplo de resiliência que nos inspira a nunca desistir, mesmo quando somos injustamente atacados. Apesar de tudo, Claret nunca perdeu seu foco na missão maior de evangelizar e servir. Ele continuou sua obra missionária com a mesma paixão de sempre, sabendo que o caminho da santidade é muitas vezes pavimentado com dificuldades e provações. E foi essa fé inabalável que o levou a produzir uma vasta obra escrita e a realizar milagres que ainda hoje são lembrados pelos fiéis. Além de ser um grande missionário, Santo Antônio Maria Claret foi um escritor prolífico, com uma produção literária impressionante. Ele escreveu mais de 200 obras, entre livros, cartas pastorais e tratados espirituais, sempre com o objetivo de levar a mensagem de Cristo ao maior número possível de pessoas. Seus escritos não eram apenas teológicos, mas também práticos, voltados para ajudar as pessoas a viverem uma vida cristã autêntica no dia a dia. Entre suas obras mais famosas está O Caminho Reto, um guia espiritual que ainda hoje é amplamente lido por aqueles que buscam uma orientação mais profunda na fé. Ele também escreveu catequeses simples, destinadas a educar os leigos sobre os ensinamentos da Igreja. Claret acreditava que a fé precisava ser acessível a todos, e seus escritos refletem esse compromisso com a clareza e a simplicidade. Ele nos lembra de que o conhecimento da fé é uma arma poderosa contra as adversidades da vida. Mas seus feitos não se limitaram à escrita. Durante sua vida, muitos milagres foram atribuídos a ele, como curas extraordinárias e intervenções divinas em situações de perigo. Mesmo após sua morte, muitos fiéis continuaram a relatar graças alcançadas por sua intercessão. Esses milagres não eram apenas sinais da graça de Deus, mas também testemunhos da santidade de sua vida. Hoje, ele é venerado não só por seus ensinamentos, mas também por seu poder de intercessão. Os milagres de Santo Antônio Maria Claret nos lembram que a fé é uma força transformadora e real. Assim como ele confiava plenamente em Deus, nós também podemos buscar a graça divina em nossas vidas, seja através da oração ou da devoção aos santos. Agora, vamos explorar um capítulo fascinante de sua vida, seu papel como conselheiro da Rainha Isabel II. Em um ponto surpreendente de sua vida, Santo Antônio Maria Claret foi chamado para ser confessor e conselheiro espiritual da Rainha Isabel II da Espanha. Esse cargo colocou-o em uma posição de grande influência na corte, algo que poucos missionários poderiam imaginar. Contudo, Claret nunca perdeu sua humildade ou sua visão de serviço. Ele usou sua posição não para benefício próprio, mas para guiar a rainha e a corte nos caminhos da justiça e da fé. Apesar de estar cercado de luxo e poder, Claret permaneceu fiel aos seus princípios, nunca se deixando corromper pelo ambiente que o rodeava. Ele sempre aconselhava a rainha a agir com justiça e a cuidar dos pobres e necessitados, lembrando-a constantemente de seu dever como governante cristã. Esse período de sua vida nos mostra que, mesmo nos lugares de maior poder, é possível manter a integridade e viver segundo os valores do Evangelho. Sua influência sobre Isabel II foi significativa, mas também trouxe novos desafios. Muitos da corte não gostavam de suas orientações e tentavam minar sua autoridade. Mesmo assim, Claret manteve-se firme, sempre lembrando que seu papel era servir a Deus, e não aos interesses políticos. Essa experiência foi mais um exemplo de como ele lidava com as adversidades sem perder a fé. Ele sabia que sua verdadeira missão estava além dos palácios e das intrigas da corte. Esse período da vida de Claret foi uma prova de que a santidade pode estar presente em todos os lugares, até mesmo nas mais altas esferas de poder. Mas, como veremos a seguir, sua maior recompensa viria muito tempo depois, com sua canonização e o reconhecimento de seu legado eterno.
A vida de Santo Antônio Maria Claret foi oficialmente reconhecida pela Igreja Católica quando, em 1950, ele foi canonizado pelo Papa Pio XII. Essa canonização foi um testemunho da santidade de sua vida e da profundidade de sua missão. Ele não apenas viveu uma vida de fé inabalável, mas também deixou um legado duradouro que continua a inspirar missionários e fiéis em todo o mundo. Sua canonização foi um marco, e até hoje, seu nome é lembrado como um dos grandes santos católicos missionários. Os missionários claretianos, a congregação que ele fundou, continuam seu trabalho em diversos países, levando o evangelho às comunidades mais necessitadas. Seu legado não é apenas espiritual, ele também se manifestou em obras de caridade, educação e assistência social. Claret nos deixou um exemplo claro de como podemos transformar o mundo ao nosso redor com fé, coragem e determinação. Sua obra missionária foi muito além das fronteiras da Espanha e de Cuba. Além disso, a espiritualidade de Santo Antônio Maria Claret continua a ser uma fonte de inspiração para muitos. Seu exemplo nos ensina que, independentemente das dificuldades que enfrentamos, a fé pode nos sustentar e nos guiar. Ele viveu em uma época de grandes conflitos, mas nunca deixou de acreditar que o amor de Deus era mais forte do que qualquer adversidade. E essa mesma fé é a que podemos aplicar em nossas próprias vidas, buscando sempre seguir o exemplo dos santos. Seu legado nos lembra que a verdadeira grandeza não está no poder ou na riqueza, mas na capacidade de amar e servir aos outros. A vida de Claret é um convite para todos nós refletirmos sobre como estamos vivendo nossa fé e como podemos ser instrumentos de Deus no mundo. Agora, se a história desse santo te tocou, não esqueça de nos acompanhar até o fim, pois ainda há algo importante a ser dito. Se a história de Santo Antônio Maria Claret te inspirou tanto quanto me inspirou, agora é o momento de agir. Não deixe que essa chama se apague, continue buscando mais conhecimento sobre os santos católicos missionários, e aplique os ensinamentos que eles nos deixaram em sua própria vida. Um bom ponto de partida é conhecer mais sobre os missionários claretianos e o trabalho que continuam fazendo ao redor do mundo. Isso pode te dar uma visão mais ampla de como sua fé pode ser vivida ativamente. Para fortalecer ainda mais sua espiritualidade, você pode começar lendo alguns dos livros escritos por Claret ou sobre ele, como O Caminho Reto ou outras obras sobre espiritualidade cristã. Também é uma boa ideia participar de missões ou atividades de sua paróquia local, contribuindo para que o trabalho missionário de Claret continue vivo em sua própria comunidade. A fé, como nos mostrou Santo Antônio Maria Claret, não deve ser passiva, mas ativa e transformadora. E, claro, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares, para que mais pessoas possam conhecer essa história incrível. Se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo que possa fortalecer a sua fé. Santo Antônio Maria Claret foi um verdadeiro exemplo de perseverança e serviço a Deus. Que ele possa continuar nos inspirando, hoje e sempre. Então, é isso, nos vemos no próximo vídeo, onde traremos mais histórias inspiradoras de santos católicos missionários e de como eles continuam influenciando o mundo. Que Deus te abençoe e até a próxima!